Boa noite, boa noite, boa noite. Feliz sábado a todos, meus amigos que estão aqui acompanhando essa live. E aí, meus amigos, como que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana de bênção, de vitórias, de proteção na comunhão com Cristo Jesus, né? Teremos uma live hoje aqui com o pastor Caio. Ele é pastor da Associação Leste Mato Grossense, da equipe ali da Novo Tempo. Então, o pastor que vai abordar um tema hoje: o que a Bíblia diz sobre o adornos. E aí, meu amigo, o que a Bíblia diz sobre o uso de adornos? É um tema que a gente vai falar hoje nessa live. Seja muito bem-vindo ao Jadailton. O Caio aqui, o pastor já chegou. Vamos convidar o pastor para tá passando. Só falta aceitar. Boa noite, pastor. Boa noite, tá conseguindo me ouvir, Gabriel? Tô. Bom, tá bom. E sábado, pastor? Feliz sábado, muito bom estar aqui contigo. Isso aí. Se apresenta pro pessoal que tá na live. Tá certo, tem um pessoal entrando aí. Meu nome é Caio, sou pastor dos interessados da TV Novo Tempo aqui na Associação Leste Mato Grossense. Fui convidado aí pelo Gabriel para a gente falar desse tema tão importante da Palavra de Deus, né, Gabriel? Estamos aí. Vou iniciar com uma oração, pastor. Aí o senhor pode estar passando o tema, beleza? Você vai fazer algumas perguntas ou você vai deixar eu falar do tema? O senhor vai falando o tema. Aí o pessoal que tiver dúvidas a respeito do tema, vai colocando as perguntas no comentário ou nessa caixinha de interrogação. Combinado. Beleza? Combinado. Vou iniciar com uma oração, então. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos, conectados. Eu, pastor e meus amigos internautas. Nos ajude a compreender este tema tão importante que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. 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 Gabriel, muito bom estar aqui com você. Aí com alguns amigos aí com a gente. Hoje é um tema muito importante. Mas antes de começar, ou começando, eu quero te fazer uma pergunta, Gabriel. Esse tema que nós vamos estudar hoje, vamos ver como é que está o seu conhecimento. O uso de adornos é um tema de salvação ou não? Pastor, eu vejo assim que, para mim, o uso de adornos hoje não é ponto de salvação. A pessoa usando ou não usando, Deus não vai impedir ela da salvação, porque a salvação é para todos, né? Tá certo, tá certo. E para isso eu quero ler alguns textos bíblicos. Você me ajuda, Gabriel? Ajuda, pastor. Você está aí? Leia para mim, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Hebreus 10. Hebreus 10, verso 38. Verso 38. Deixa eu ver aqui. Pode começar a ler? Pode. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Ok. A Bíblia fala que o justo vai viver como? Pela fé. Pela fé, né? A fé em quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo. O único que pode nos salvar é Cristo Jesus. Olha outro texto interessante que eu vou ler. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome que pode nos salvar, e esse é Jesus Cristo.
E eu quero ler outro texto com você, mas abre aí você para a gente, Atos 16, verso 31. Atos 16, 31, né? Atos 16, 31. Aí está dizendo o encontro que um carcereiro perguntou o que precisava para ser salvo. E olha qual foi a resposta de Paulo. Paulo e Silas. Vê o que ele diz aí. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você tem alguma dúvida que a gente só vai ser salvo através de Jesus Cristo? Não. Então, para isso, eu quero começar essa live dizendo o seguinte: esse assunto não é ponto de salvação, tá? Não é ponto de salvação. A ideia dessa live não é convencer você a não usar brinco, não usar corrente ou algum adorno. A ideia dessa live é mostrar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, nada mais disso, tá? Então, tudo que a gente vai abordar aqui é apresentando a Bíblia como palavra de Deus. Eu sou pastor da Igreja Adventista. Acredito muito que Deus fala através da Bíblia. E é na Bíblia que eu busco respostas sobre o nosso cotidiano, tá? Quer falar alguma coisa? Não. Uma pergunta? Então, ok. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí e a gente vai respondendo como a gente puder. Porque pode ter alguma coisa que a gente não sabe e a gente pode deixar para uma outra live. Mas hoje nós vamos discutir sobre esse tema de adornos. O que a gente pode qualificar como adorno? Me ajuda aí, Gabriel. Brincos, correntes, pulseiras, anel. Piercing também? Acredito que seja, pastor. Isso. Ok. Tudo isso a gente pode ser classificado como adorno. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O uso. Adorno, o seu significado é tudo aquilo que embeleza, tudo aquilo que enfeita, que torna alguma coisa atraente, né? Também chamado de atavios. Eu quero ler alguns textos bíblicos para a gente entender qual é a visão que Deus tem através sobre o uso de brincos, de colar, né, de enfeites. E eu queria ir para a Bíblia, para que a Bíblia possa nos responder, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. A gente vai começar lendo um texto que está no livro de Isaías, capítulo 3. Isaías foi um profeta que ele foi colocado por Deus com uma mensagem especial para o povo de Israel. E nessa mensagem especial para o povo de Israel, ele trouxe algo para tirar o povo da idolatria. O povo havia se perdido, o povo havia se esquecido de Deus. E olha qual é a mensagem que nós encontramos aqui no verso 18. Isaías 3, verso 18, diz assim, ó: naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, e os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. A gente terminou no versículo 23. O que a gente percebe aqui é que Deus olha para o seu povo e encontra um povo distante dele. Ele encontra um povo em apostasia. E o que o povo fazia na época quando entra em apostasia? O povo acaba seguindo o seu próprio coração, fazendo as suas escolhas
levando em consideração apenas aquilo que ele acha que é certo. Então, quando a gente entra em apostasia, Gabriel, a gente se afasta de Deus, se afasta da vontade dele. Isaías aparece para mostrar ao povo que eles estavam andando no caminho errado e que eles precisavam voltar ao caminho correto. E quando ele fala aqui, naquele dia, ele está falando assim, quando Deus fizer as pazes com vocês, nesse dia, o que vai acontecer é que Deus vai tirar tudo isso. Se Deus vai tirar os enfeites, os atavios, os brincos, até aqui fala dos pendentes de nariz, né? Do piercing. Até nisso a gente encontra Deus mostrando e falando assim, olha, Deus vai tirar isso de vocês. O que eu percebo, Gabriel, é porque na época de Isaías, isso já era uma realidade, né? Por quê? Porque o povo já conhecia Deus, mas estava em apostasia, estava distante de Deus. E Deus chama para um encontro com Deus. Quer ver outro texto interessante para a gente falar sobre isso? Olha o que diz em Êxodo, capítulo 33. A gente tem que lembrar que Êxodo foi escrito num momento em que Moisés estava tirando o povo do Egito. O povo ficou mais de 430 anos distante de Jerusalém, distante de Canaã. E ele estava já há 430 anos dentro do Egito, vivendo com os egípcios, compartilhando sua cultura, compartilhando tudo isso. Acontece que a Bíblia fala que Moisés sai com o povo. E sabe, Moisés diz o seguinte, Senhor, quero muito que o Senhor me abençoe e que a sua presença esteja comigo. Gabriel, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine só se eu chego para você e digo o seguinte, Gabriel, eu como Deus falo assim, Gabriel, eu vou colocar um anjo para cuidar da sua vida. Você vai ficar feliz ou triste? Feliz. Feliz. Mas você sabia? Eu dar um abraço aí para a Laine. Que legal te ver escrevendo aí. Saudades também aí, pessoal de Nova Mutum. Grande abraço. A Cristiane também aqui. Já é lá de Campo Grande. Que legal. Amigos, é o seguinte. Quando Moisés sai com o povo de Israel, depois dos 430 anos de apostasia, Deus fala assim, eu vou colocar um anjo para cuidar de vocês. Sabe o que Moisés fala para Deus? Não quero um anjo. Eu quero a tua presença. Eu queria que você lesse comigo o que diz em Êxodo 33. Olha só o que diz o verso 1. Conseguiu achar aí? Sim. Diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, vai lá, sobe daqui, leva o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito ao qual te jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo o seguinte, a tua descendência a darei, enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Olha só, esse anjo vai ser tão poderoso que vai tirar todo esse povo para o povo de Deus vencer. E ele continua dizendo assim, sobre para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque você é um povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho. Ele fala assim, ó, vou levar vocês, o anjo vai estar à frente, mas eu não vou estar à frente. Esse anjo vai cuidar de vocês, o anjo vai destroçar todos os seus inimigos. Aí Deus fala assim, mas eu não vou com vocês. Por quê? Porque era um povo cabeça dura.
Um povo que estava querendo fazer apenas aquilo que ele queria. E olha qual foi a resposta. Versículo 4. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor já tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu vou consumir vocês. Então tira os atavios para que eu saiba que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Que legal! Existe uma coerência bíblica. Deus ele fala assim: eu vou com vocês. Só que a gente precisa fazer as pazes. E quando a gente fala de brinco, de atavios, de colar, de pendentes, isso era uma tradição, um costume pagão. Então, isso só evidencia que nós estamos, que esse povo estava distante de Deus. E Deus deixa claro aqui na Bíblia: olha, eu quero estar perto de vocês, mas em primeiro lugar, tira os seus atavios. Eu não quero que vocês estejam contaminados com esse mundo, ou vivendo como o mundo vive, não é verdade? Não é essa. Não quero que vocês vivam como o mundo vive. E aqui a gente quando a gente fala desse detalhe, Gabriel, esse assunto ele é muito mais difícil para mulher ouvir do que para homem, né? A gente não... Quer falar? Não, é só colocar uma colocação, pastor. Então, quando eu uso adornos, joias ou acessórios, algo do tipo, é um engrandecimento próprio, então, no caso? Gabriel, a gente está lidando com pessoas que não têm a mesma criação da gente. A gente não pode julgar as pessoas. Eu digo isso porque eu acredito que você é adventista de berço. Sim. E você foi criado nessa cultura. A gente não pode olhar para uma pessoa e falar o seguinte: olha, você está perdida porque você usa brinco. Ou você está longe de Deus porque você usa brinco. Isso é errado. Porque eu usar brinco não evidencia de que eu estou distante de Deus. Porque se tornou uma cultura comum. Entende? O que eu estou fazendo aqui hoje, como pastor, é mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala de forma clara que o uso do brinco é um costume pagão. Entende? E o que nós encontramos na Bíblia é Deus olhando e falando assim: filhos, eu quero trazer você para perto. Eu quero ter uma intimidade contigo. E o que me chama a atenção é que sempre quando há um enlace, uma união novamente entre Deus e o seu povo, ele pede a mesma coisa. Quer ver só? Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Verso 3 e verso 4. Olha só. Aqui é Jacó. Disse o seguinte: levante-nos e subamos a Betel. Farei isso um altar ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó escondeu. Em outras traduções fala que ele cavou ali e colocou ali, embaixo do carvalho, junto a Siquém. Novamente a gente vê a mesma base, mesmo princípio. Ele pegando aquilo que Deus pedia e enterrando. O que dá a entender, o princípio bíblico,
é que são momentos diferentes. Nós falamos de Jacó, falamos de Isaías, falamos de Moisés, que viviam em épocas diferentes, em momentos diferentes do povo de Deus, mas que em todos os momentos ele falava a mesma coisa. Vocês precisam se aproximar de mim. E um dos conselhos de se aproximar de Deus, ele pedia para tirar os atavios, tirar os brincos, as argolas, né? Então, biblicamente, Isaías 3, 18 a 21, Êxodo 33, de 1 a 6, Gênesis 35, de 3 a 4, ele mostra uma apostasia do povo de Deus e Deus chamando o povo de volta. E o princípio bíblico que a gente encontra aqui é que eles precisavam, primeiramente tirar os atavios e buscar um relacionamento com ele. Mas isso não significa que não exista um povo que busca Deus, que ouve a voz de Deus e tem um relacionamento com Deus e usa essas coisas, entendeu? Sim, não é um julgamento esse, pode falar. Chegou uma pergunta aqui de uma amiga internauta, ela diz assim: então relógio é um adorno? É errado o uso de relógio e aliança? Legal, quem foi que perguntou? A Denilda. Denilda, boa pergunta. Ia passar batido sobre isso. Denilda, é o seguinte, existem dois tipos de joias. Existem as joias funcionais e as joias desfuncionais. Eu vou explicar o que é joia funcional e o que não é joia funcional. A joia funcional é que cumpre uma função. E a Bíblia mostra muito essas joias funcionais. Vou dar algum exemplo. Lembra Davi? Davi, ele tinha uma coroa, ele tinha um cetro. Como rei, ele tinha um anel. Ele era cheio de joias. Essas joias cumpriam funções. Quer ver outro exemplo? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o seu peitoral era cheio de pedras preciosas. Em cima dos ombros existiam pedras chamadas Urim Tumim. Ele também era adornado. Todas essas eram joias funcionais. E o que são joias funcionais hoje? O relógio é joia funcional? Sim ou não? Sim, é uma joia funcional. A aliança é uma joia funcional? Também. Sim ou não? Sim, cumpre uma função. Agora te pergunto, qual é a função do brinco a não ser embelezar a pessoa? Entendeu? Qual é a função do colar? A única função desses atavios é o embelezamento, né? E parece que Deus, quando ele busca uma relação íntima com a gente, ele chama a gente para a humildade. Porque nada mais importa quando você está contrito, quando você está aflito. Ele fala assim, tira isso, agora não é hora de você festejar. Você sabe que no céu a gente vai ter atavios, né? O próprio Deus vai colocar na gente atavios. E o que a gente mais espera é um dia chegar no céu e receber uma coroa de ouro sobre a nossa cabeça. O que é isso? A não ser atavios. É um atavio. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? Não. Tá certo. Então, olha só. Vamos uma forma racional para a gente entender. Jacó, em Gênesis, o que ele faz com os atavios quando ele busca reatar as pazes com Deus? Ele enterra. Não foi isso? Quando a gente vai para Isaías, o profeta, o que ele pede para o povo fazer para ficar perto de Deus? Novamente enterra os atavios. Quando a gente vai para Êxodo, Moisés, o que ele faz com os atavios? A mesma coisa. Sabe? Então a gente encontra aqui 3 momentos do povo no Antigo Testamento, momentos diferentes e distintos, mas com uma solidez teológica falando sobre os atavios, ok? Agora vamos ver o que diz no Novo Testamento. Será que muda alguma coisa no Novo Testamento? Será que a vontade de Deus muda no Novo Testamento? Vamos lá para 1 Pedro, verso 3.
1 Pedro. Verso 3. 1 Pedro, quantos, pastor? Verso 3, capítulo 3, verso 3. Achei. Achou? Lê pra gente aí, por favor. 3 e o 4. 3 e 4. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ok. Eu vou dar uma pausa aqui e eu vou responder a Denilda. Está escrito assim: Pastor, Deus pediu para o povo levar as suas joias para a construção da tenda. Você está certíssima, Denilda. Quando o povo sai do Egito, Deus dá uma instrução para o povo. Ele fala assim: vá até os egípcios e pede para eles dar os despojos dele. Muitos trouxeram muito ouro. Por que Deus pediu para trazer? Para construir a tenda. Muito bem mencionado pela Denilda. Mas sabe o que eles fizeram antes da tenda? Quer saber? A Bíblia fala que eles foram ouvir os mandamentos e receber os mandamentos no monte, não foi? O que eles fizeram com o ouro? Eles construíram um bezerro de ouro. A finalidade do ouro que eles tiraram do Egito era para construir o tabernáculo. Essa era a finalidade. Mas eles acabaram agindo de forma errada. E eles usaram para construir um deus pagão. E agora a gente percebe que o ouro que eles tiraram de lá, que era em forma de atavios, não eram para eles usarem. Não eram para eles se parecerem como os egípcios, mas para eles passarem por uma purificação e estarem mais perto de Deus. Lê de novo, pastor, por favor. Oi, pode falar. Chegou mais uma pergunta aqui, depois da Denilda. Diz assim: em outros lugares do mundo, cristãos usam adornos. Isso é cultura, então? Ok, muito bem mencionado. Desde o começo a gente falou que é cultura. Não falamos? Que a gente não pode julgar as pessoas porque nós não vamos ser salvos apenas por usar ou não joias. A salvação está apenas atrelada a Cristo Jesus. É cultura, Se a gente vai para outros lugares do mundo, e no Brasil é cultura, ou não? Quando a criança nasce aqui, a cultura é colocar um brinco. Se você não for um evangélico, ou até mesmo alguns evangélicos colocam um brinco nas crianças. É cultura. O que a gente está estudando na Bíblia é que, apesar da cultura dos egípcios serem usar brincos, quando eles saem do Egito, eles pedem para não usar. Deus fala para não usar. Mesmo sendo cultura do egípcio. Quando chega lá em Isaías, era cultura. E Deus pede para quê? Para tirar. Então, assim, mesmo sendo uma cultura do povo, da terra, Deus tem o mesmo conselho. Isso não é minha palavra. É palavra de Deus. Tanto no começo lá com Moisés, ou com Jacó, ou com Moisés, ou com Isaías, continua sendo a mesma mensagem. Jacó ainda era um rapaz com a sua família. E a mensagem foi essa. Quando a gente vai para Moisés, está tirando o povo do Egito. Era um povo nômade. O conselho foi esse. Já Isaías, o povo já estava em Canaã. Eles estavam em apostasia, mas já era outro período. E o conselho foi esse. Então, o que eu percebo, o que eu posso dizer da minha percepção, olhando para a Bíblia, é que apesar da cultura, Deus ainda mantém o mesmo conselho com o seu povo. Que é um povo para reconsagração, né? Veja aí o que diz 1 Pedro 3, 13 e 4. 13 e 4? Como? 3 e 4? Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 3 e versículo 4.
Vamos lá. Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouros, aparatos de vestuário. Sejam, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traço de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sabe? O que a gente entende lendo 1 Pedro é que apesar que a gente entende é que Deus chama o seu povo a se portar de jeito diferente. Há uma consagração. E o que ele vem evidencia aqui é que o nosso coração interior, que ele seja de grande valor diante de Deus. E sabe, a gente está falando aqui de brinco, de colar, de corrente. Nada disso vai mostrar se a gente está salvo ou não. Nada disso. O que vai mostrar mesmo a nossa salvação é a nossa união com Cristo. Só que a gente não pode colocar de lado qual é a vontade de Deus sobre o seu tema. Não pode. Porque até quando a gente nunca tinha ouvido falar, ou quando a gente não tinha uma opinião, a gente não tinha lido o que a Bíblia fala sobre o tema, ok. Só quando a gente vai para a Bíblia e vê textos tão claros como esse, o próprio Espírito Santo começa a nos incomodar, falando, poxa, quer ver? Não para por aqui. Se você for para 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, você vai encontrar mais conselhos. 1 Timóteo 2. Olha só. É o último texto que a gente vai ler. Timóteo 2 fala o seguinte: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas, ou com ouro, ou com pérola, ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam piedade. O que eu enxergo aqui, Gabriel, é um Deus chamando a gente à consagração. Se o próprio Deus olhasse para você hoje, Gabriel, e falasse assim, Gabriel, tira seu óculos. Você tiraria do seu óculos? Eu tiraria. Esse mesmo Deus apareceu com a mensagem falando, tira seus atavios. Não foi? Foi Moisés que mandou tirar os atavios? Não foi Moisés. A Bíblia fala que o próprio Senhor falou, tira seus atavios que eu quero habitar no meio de vocês. É uma evidência que nós temos, bíblica, de que Deus, ele anseia estar mais perto da gente. E tudo para colocar de lado alguns jogos que a gente acaba separando a gente de Deus, algumas amizades, algum divertimento que nos afasta de Deus. Da mesma forma, Deus olha para os atavios e fala, olha, isso aí não vai me aproximar de ti. Por esse motivo, eu peço que vocês se afastem disso. Gabriel, conclusão que eu chego é que é o seguinte, nós estamos num momento chave da história desse mundo. Nós precisamos tomar uma posição. Eu, como pastor, não posso falar sobre esse tema falando, não é costume, fique à vontade, Deus só olha o coração e não tem problema. Eu não posso dizer isso, porque o próprio Deus diz pela sua palavra, e a gente é aconselhado inúmeras vezes de que Ele gostaria que a gente se portasse de forma diferente. Se portar de jeito diferente nos garante a salvação? Não. Nós vamos encontrar no céu só pessoas que não usam atavios? Não. As pessoas que não usam atavios vão todos para o céu? Não está falando nada disso na Bíblia. O único ato que vai nos levar para o céu é acreditar em Jesus Cristo, só isso. Só que esses conselhos são importantes, porque tem a ver com a nossa intimidade com Cristo. E se tem alguma coisa que pode me afastar de Cristo, eu acredito que agora é o momento de eu me afastar dela.
Então não é pecado usar adornos, essa questão. Se eu usar, isso não vai me. Claro, afasta um pouco de Deus, como o senhor falou, mas eu posso ser salvo, né, no caso. Na verdade é o seguinte, eu acredito muito no tempo de ignorância. Quando a gente não sabe que algo é errado, Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. Mas quando eu sei, baseado na Bíblia, na palavra de Deus, de que isso é errado, desculpa, não é mais ignorância. E isso se torna, sim, algo contra Deus. Entende? Pessoal, vocês têm alguma pergunta para tirar questionamento? Pode estar colocando no ponto de interrogação. Aí, ó, a Denilda colocou. E sobre o aparador de alianças? Denilda, depende. Depende do seguinte. Depende como a pessoa encara isso. Eu acredito que é um aparato que não é funcional, não tem como, não é funcional, não tá, qual é a função? Segurar a aliança para ela não sair? Então, assim, não cumpre uma função, eu acredito que não é. É bom senso a gente encarar ela como algo funcional. É, Ok, amigo? ok. Alguém tem mais alguma pergunta para tirar dúvidas sobre esse tema? Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Pastor, você. E anel de formatura? Pergunta. São todos, são vários anéis, né? Anel de formatura, anel de aparador, como está dizendo aí, né? Se cumpre uma função, ela é um adereço funcional, como o sumo sacerdote usava nas roupas, como o rei usava o anel. O anel de formatura, se ela não está fazendo nenhuma, não tem nenhuma função civil, não tem por que eu usar. Muitos falam, eu me formei em advocacia, tenho aqui um anel, né? É muito bonito. Mas qual é a função? Mostrar que você se formou? Então, eu não acredito que essa seja a função. Porque tem vários advogados que não usam também, né? Pastor, só para complementar a pergunta dela, isso também se caracteriza também no anel de 15 anos, quando na festa de 15 anos, quando a menina vai e ganha aquele anel de 15 anos, isso também se caracteriza também, né? Porque não tem uma utilidade, como mesmo o senhor falou, né? Gabriel, existe um anel, mas na verdade não é tido como um anel, é como uma aliança, que muitos pais dão às suas filhas, ou até mesmo aos seus filhos, para que seja uma aliança de consagração. Isso acontece em algumas culturas, tá? E isso cumpre sim uma função. Quando você convida, chama a sua filha, faz um momento de consagração, coloca nela uma aliança, e aí o pai fala assim, que só vai tirar aquela aliança quando trocar aquela aliança por uma aliança de casado. Então, assim, são culturas diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a aliança não é um costume. Nos países latinos, a aliança de compromisso é um costume, lá não. Muitos pastores que vão para lá e vão pregar são aconselhados dentro da igreja a tirar a aliança, porque algumas igrejas eles veem como adornos, entende? Então assim, esse tema de o que é ou não um adorno ou uma joia funcional é preciso ser muito estudado, porque vai de costumes a costumes. Aproveitar aqui também tá, o pessoal na live.
É só para avisar que sexta-feira que vem tem uma live aqui no canal, um tema que vai ser divulgado daqui a pouco. Então, se vocês puderem estar acompanhando o canal, se inscrevendo, eu agradeço. Alguém tem alguma pergunta ou não? Eu acho que não. Pastor, você pode fazer uma oração? Uma oração para a gente consagrar nossa vida ao Senhor? Oremos. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, por esse sábado, um dia especial que nós temos aqui. Nós entendemos que o Senhor nos convidou a viver esse momento especial. Pai, obrigado porque pela Tua palavra a gente encontra sabedoria para a nossa vida diária. Obrigado que pela Tua palavra o Senhor orienta a nossa vida, os nossos costumes. E eu quero colocar aqui cada um que nesse momento parou a sua jornada para ouvir um pouquinho a respeito dos atavios na Bíblia e entendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Pai, eu quero clamar sobre cada um e pedimos que o Senhor, da mesma forma que buscou o seu povo para uma consagração, que o Senhor também nos busque e que essa consagração seja realmente nas raízes da nossa vida, afastando tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos aproximando cada vez mais ao Teu propósito para a nossa vida, porque sabemos que pouco tempo resta e sabemos que o Senhor está voltando a essa terra. Continue a cuidar de cada um de nós, Pai. Nós clamamos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade, que Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério. Amém. E também quero aqui agradecer a todos os meus amigos internautas que acompanham a live, que Deus abençoe cada um de vocês, não só vocês, mas a vida sua e da sua família. Que Deus abençoe. Amém. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado, pastor.